Bom dia a todos. Eu espero que vocês estejam adorando esse evento. Eu não pude acompanhar ontem o dia inteiro, mas o que eu já vi já me encantou. E eu quero iniciar agradecendo, acima de tudo, o gentil convite que me foi feito para compartilhar algumas ideias com vocês nesse Score Summit. O nosso tema hoje é um tema, vamos lá, denso, um tema chato. A gente vai falar sobre riscos nos negócios digitais e vai contextualizar o Score nessa grande perspectiva da gestão de riscos. E nessa linha, eu quero começar esse diálogo com vocês, de novo, entrando nesse tema um pouco denso, um pouco pesado, falando daquilo que eu chamo dos verbos da gestão de riscos. O meu background é na área financeira, na área de regulação financeira. Esses verbos eles são mencionados nos padrões do Comitê da Basileia, eles são incorporados na regulação sobre gestão de riscos do nosso Banco Central do Brasil e, fundamentalmente, eles dizem que fazer gestão de riscos é passar, é transitar por cada uma dessas ações que são representadas por esses verbos. Então, o primeiro deles é o identificar. Eu identifico a origem do risco, eu identifico a fonte do risco, eu identifico de onde ele vem, e a partir dessa identificação de riscos, eu vejo qual é o seu tamanho, eu vejo se ele cabe no meu apetite a risco, eu avalio, eu precifico esse risco, e na hora em que eu assumo o risco, eu assumo também o compromisso de monitorá-lo, porque esse risco ele se ajusta ao longo do tempo, ele se altera ao longo do tempo. Eu identifiquei, mensurei, avaliei, tomei a decisão, passo a monitorar e preciso reportar, porque esse reporte é fundamental para que as instâncias de governança possam tomar decisões sobre controle ou mitigação. Esses verbos da gestão de riscos, eles estão presentes na vida de qualquer um que lida com esse tema. Vejam, quando eu começo a discutir gestão de riscos no contexto do SCORE, eu percebo muito claramente que os profissionais do SCORE eles já são muito habituados, muito treinados, muito capacitados a pensar nesses dois verbos do mensurar e do avaliar. Em certa medida, o que eu quero trazer de reflexão para vocês hoje é um pouco associado ao identificar e ao monitorar, que nos obriga a olhar para o ambiente em que a gente está inserido, identificar a origem, a fonte do risco no ambiente em que a gente está. E nessa perspectiva, eu preciso começar a introduzir os verbos nos seus tempos verbais, né? O passado, o presente e o futuro. Só que nós estamos num ponto específico no tempo, 26 de agosto de 2020. E nessa perspectiva, eu gosto muito dessa citação de Santo Agostinho, que está no Confissões de Santo Agostinho, em que Santo Agostinho diz, gente, só há presente, só existe o presente. E talvez fosse mais correto dizer, só há três tipos de tempo, o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. O presente do passado é a memória, o presente do presente é a percepção direta e o presente do futuro é a expectativa, é a esperança. Por que isso entra numa apresentação, numa reflexão sobre gestão de riscos? Porque, acima de tudo, esse processo, essa ação de identificar, de monitorar riscos, ela passa por um reconhecimento de que eu estou num tempo presente, eu olho o passado, eu resgato a minha memória, eu tenho hoje uma percepção sobre o que está acontecendo e tenho, acima de tudo, expectativas sobre o futuro. Tudo isso muda amanhã, tudo isso vai ser diferente depois de amanhã. Acima de tudo, hoje a gente está discutindo a nossa percepção sobre o que está acontecendo. Tem um belíssimo gerúndio aqui. A gente discute quais foram as memórias que nós acumulamos até hoje e a gente debate as nossas expectativas sobre futuro. E é nessa perspectiva de tentar pensar o score em sua relação com a gestão de riscos nesse contexto do presente e do futuro, essa esperança, essa expectativa, que eu quero começar a discutir com vocês três aspectos que eu acho que são fundamentais dessa nossa
percepção sobre o que está acontecendo e essa nossa expectativa em relação ao porvir. Então, os 3 elementos fundamentais que eu quero discutir com vocês. Em primeiro lugar, eu quero resgatar um pouco, talvez até no final da fala do Rafael, né, o último speaker, né, o que me antecedeu, e discutir com vocês que, assim como a LGPD não é algo novo, o novo normal também não nasceu ontem. Eu quero discutir um pouco isso com vocês. O novo normal não é um recém-nascido. Ele não é um colonial. Ele não nasceu com a crise da Covid-19. O segundo ponto de reflexão, o ministro Paulo Guedes disse, parece que um meteoro caiu no nosso país, caiu no nosso planeta. Então, quero discutir um pouco dos impactos econômicos desse meteoro que atingiu o nosso país. E o terceiro elemento de reflexão, eu quero discutir um pouco dos carrots and sticks do nosso regulador no Brasil. Carrots and sticks é uma expressão bastante associada à ação de regulação, de supervisão, que diz que o regulador ele trabalha com carrots, as cenouras, os incentivos, e com os sticks, que são os tacapes, os bastões, né, que batem na cabeça daqueles que não cumprem as regras que são regularmente exigidas. 3 elementos: o novo normal, o meteoro, os carrots and sticks do nosso regulador brasileiro. Vamos começar sobre o novo normal. E aí você vai dizer, puxa vida, Fábio, você vem aqui conversar com a gente e traz coisa de consultoria, você tá usando as consultorias como muleta, porque aqui eu trago McKinsey, eu trago Oliver Wyman, eu trago Bain & Company, todos eles falando a recuperação vai ser digital, prepare para o digital como um novo normal, construindo essa ponte digital para o novo normal, sempre estressando essa ideia de que o novo normal é, acima de tudo, sensivelmente mais digital. O novo normal é digital. E a última citação aqui não é de consultoria, é uma citação da American Banker, e que eu acho bem apropriada para essa nossa reflexão hoje sobre o relacionamento do score com gestão de riscos. Essa matéria da American Banker, ela falava o empréstimo, o crédito para os pequenos negócios, para as pequenas empresas, ele é essencialmente digital. O digital é o novo normal no crédito para as pequenas empresas. Eu achei isso interessante e isso, de certo modo, linka com aquilo que a pesquisa anual da Febraban com a Deloitte nos traz nesse ano. Eles fazem essa pesquisa de tecnologia bancária, é uma pesquisa anual, sempre referenciada em dezembro do exercício anterior, mas neste ano eles agregaram valor a essa pesquisa e eles apresentaram a taxa de crescimento na utilização dos canais digitais pós-pandemia. Então, eles comparam janeiro com abril de 2020. Essa pesquisa foi divulgada em maio, se a memória não me trai, né? E eles mostram, acima de tudo, veja, as operações, as transações bancárias realizadas no mobile cresceram 22%, nas agências caíram 53%, nos ATMs a queda foi de 19%, o mobile aqui já com quase 3/4, né? O mobile mais internet, os canais digitais com quase 3/4 do volume de transações bancárias realizadas por esses 22 grandes bancos que participaram dessa pesquisa, mais de 90% dos ativos do sistema bancário brasileiro representados nesses respondentes. Muito bom, muito bom. Acontece que, nessa mesma pesquisa, você vê essa informação em bases anuais, mostrando que a taxa de crescimento anual composta, quando eu penso nos canais, a taxa de crescimento composta ela é de 37% no mobile, quando comparada com menos 1% no ATM e menos 1% no Internet Banking. A gente vê que mesmo dezembro de 2019, quando nem sequer se pensava em crise de Covid no Brasil, nós já tínhamos cerca de 2/3 das transações bancárias realizadas no Brasil, essencialmente por canais digitais, mobile e internet. E eu que costumo acompanhar essa pesquisa há algum tempo, eu lembro muito claramente quando eu comecei a apresentar essa pesquisa
Para os meus alunos, eu mostrava o dado de 2011, em que essa barrinha verde, esse espaço verde do mobile, era simplesmente um traço, era 0,1% em 2011, e agora 44% em 2019. O que isso nos fala? Isso realmente é a evidência que o novo normal é novo, mas não nasceu ontem. Quando a gente pensa em impacto da pandemia, quando a gente pensa no impacto da Covid na vida de todos nós, é claro que nós percebemos um processo de aceleração e de consolidação de uma jornada digital que já iniciou há algum tempo, e que tem essas características de ser irreversível e inexorável. Isso não volta mais. O que a Covid faz é acelerar, consolidar um processo que já começou lá atrás. E eu trago aqui para vocês alguns elementos para a gente pensar sobre isso. Esse gráfico especificamente de 2017, em que o Financial Stability Board ele já dizia: vejam, sim, esse é um processo inexorável, sim, esse é um processo irreversível, sim, nós teremos uma prestação de produtos e serviços financeiros cada vez mais digital, porque o consumidor muda, porque a tecnologia evoluiu e porque o regulador ele entra nesse processo, efetivamente sancionando, respaldando e dando força a esse processo de incorporação de inovações financeiras lastreadas na tecnologia. Veja, aqui eu estou falando de 2017, quando eu penso no acrônimo VUCA, né, o mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, isso é do século passado. Isso é final dos anos 80, início dos anos 90. E lá atrás, a gente já chamava atenção para essa realidade de que esse novo normal que já se começava a perceber lá no final do século passado, ele tinha essas características de volatilidade, de incerteza, de complexidade e de ambiguidade. Eu adoro o termo ambiguidade, porque se eu falo que algo é incerto, eu digo, eu não tenho dados suficientes para saber o que fazer. Quando eu falo da ambiguidade, eu estou falando, eu tenho dados, mas mesmo tendo dados, eu não consigo ter clareza absoluta sobre o que eu devo fazer nesse momento. E ainda pensando nos antecedentes do novo normal, ou desse processo de construção do novo normal, eu lembro também que há alguns anos, se a memória não me traz, isso foi em 2016, que o Bill George cunhou essa expressão do líder VUCA, né? O líder do mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, que esse líder VUCA é aquele que tem visão, e quando ele falava da visão, ele diz é a capacidade de enxergar através do caos. A capacidade de enxergar através do caos, entendendo as suas capacidades, as suas potencialidades, tendo coragem para implementar o novo e, acima de tudo, sendo adaptado, adaptável, adaptabilidade. Vejam, isto é o novo normal. A coragem de se tornar novo nesse novo mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Muito bem, mas aí surgiu, na semana passada, se a memória não me trai, há muito pouco tempo, essa pesquisa do Gartner com os CMOs, né, os diretores de marketing de 432 empresas, né, grandes empresas pelo mundo. E o que chamou muita atenção nessa pesquisa Gartner sobre o porvir, né, sobre as expectativas do ambiente de negócios, ou, na verdade, da performance dos negócios nos próximos 18, 24 meses. Eles perguntaram, gente, fala para mim, qual você imagina que vai ser o impacto nos teus negócios, nos teus resultados decorrentes do impacto econômico e da mudança do ambiente de negócios? Vê só que coisa interessante. Só 5% dizem que as coisas vão piorar. 57% na média diz que tudo vai voltar ao normal, ao antigo normal. Tudo aquele ambiente de negócios pré-crise Covid-19. E 38% na média dizem que isso vai melhorar. Quando isso bateu na mesa de muita gente pelo mercado, as pessoas disseram, esses caras são malucos. O próprio relatório do Gartner diz, olha, desculpa, mas aqui eu estou enxergando um otimismo razoavelmente exagerado. Isso não faz muito sentido, não é? Isso não faz muito sentido.
E o que eu achei interessante é que, veja, na minha percepção, isso não é exatamente uma crítica ou um negacionismo do novo normal. Isso não significa que as pessoas não percebem que as coisas estão mudando, mas, acima de tudo, é indicativo de que elas compreendem que o que aconteceu foi, de fato, essa aceleração, essa antecipação de um resultado que estava sendo construído há bastante tempo. Mas eu tendo a concordar com a questão do excessivo otimismo quando eu vejo que a pergunta fundamental aqui é sobre o impacto econômico e do ambiente de negócios nos teus resultados futuros. Porque, de fato, esse impacto é importante. E quando você percebe, dentre os mais otimistas, aqueles que acham que as coisas melhorarão, você já começa a ter uma percepção interessante. A crise impacta setores de forma diferente. Então, o varejo ele é mais otimista que o ambiente, que o segmento, por exemplo, de viagens e hospedagens. E isso, de algum modo, dialoga com a nossa realidade econômica, que ontem foi muito bem explorada pelo professor Gianetti, né? Em que você, e aqui eu trago alguns gráficos já começando a discutir esse impacto do meteoro, né? O índice Cielo de varejo ampliado, eu acho uma proxy muito interessante para nos mostrar o que está acontecendo com as pequenas e médias empresas, principalmente. Eu acho muito rico esse indicador que a Cielo nos oferece, e eles têm feito essa atualização semanal, e ela mostra, olha, quando eu vejo o varejo brasileiro, eu vejo o varejo brasileiro realmente fortemente impactado, na média uma queda de 23%, 11,2% na última semana, já se começa a perceber alguma pequena recuperação, mas, acima de tudo, esse índice Cielo de varejo ampliado, ele dialoga com aquela pesquisa do Gartner, quando ele mostra que os impactos no segmento são diferentes, né? Então, eu tenho um segmento de serviços fortemente impactado, dentro do segmento de serviços, um setor de turismo e transporte, sofrendo mais fortemente o impacto dessa crise, o impacto desse meteoro. Então, veja, eu estou falando sim de um novo normal, que é a consolidação, a aceleração desse processo de digitalização, mas que acontece num contexto de impacto do meteoro na economia, que é fortíssimo, fortíssimo, seja na empresa, seja na vida do cidadão. E, acima de tudo, a gente tem precisa ter essa clareza de que, de fato, as medidas de contenção aplicadas pelos Estados nacionais, Brasil, Estados Unidos, países europeus, onde quer que seja, as medidas de contenção aplicadas pelas autoridades, elas amortecem impactos, elas não evitam danos. E talvez a gente precise ter uma clareza um pouco maior neste momento sobre quais serão efetivamente os impactos. Recentemente eu discuti essa analogia do meteoro e eu discutia, veja, quando o meteoro bate, sobe uma nuvem de poeira. A gente vai precisar esperar essa nuvem de poeira baixar para tentar entender realmente quem, de fato, sofreu um dano talvez permanente ou um dano talvez de maior gravidade. Aqui eu estou falando de desemprego, de falência de empresas, de deterioração muito significativa da nossa situação fiscal no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Essa imagem que eu trago saiu ontem nos jornais, exatamente repercutindo um relatório da consultoria Tendências, que mostra do crescimento das classes D e E só em função do impacto da pandemia, né? Então, mostrando com Covid, sem Covid, qual era a estimativa, e a expectativa é desse acréscimo de 3,8 milhões de domicílios nas classes D e E. Muito bem, muito bem. E aqui já concluindo, né, já me caminhando para a conclusão dessa parte da identificação do cenário, a gente vê esses três momentos. O impacto do meteoro, que é o momento da crise, o momento da recuperação e tudo aquilo que a gente chama da revitalização ou, efetivamente, do retorno à normalidade. E, em tudo isso, a gente começa a enxergar
um pouco da ação do regulador, um pouco da ação do Estado, que num primeiro momento entra com medidas sim de contenção de crise, de amortecimento dos efeitos da crise, e a gente enxerga todo esse conjunto de medidas de provimento de liquidez para bancos, para fintechs, flexibilização de exigência de capital, flexibilização no tratamento do risco de crédito, especificamente no provisionamento ou na caracterização como ativo problemático, toda essa dimensão da transferência de renda, das linhas de crédito emergenciais, tudo isso é importante, mas, de novo, tudo isso atacando o impacto, amortecendo o impacto, não necessariamente lidando com as medidas que, de fato, contribuirão para a recuperação e para a retomada da nossa trajetória de crescimento. Vejam, as medidas de contenção de crise foram fundamentais, elas estão sendo fundamentais, mas, acima de tudo, elas dependem da manutenção e da ampliação dessa agenda estruturante do regulador. Ontem eu já vi em alguns momentos isso sendo comentado, Open Banking, Pix, Sandbox, outras iniciativas, Pix, pagamentos instantâneos do Banco Central, mas o que é essa agenda estruturante? Eu acho que aqui é importante a gente fechar esse primeiro bloco, né, da avaliação do ambiente em que a gente está inserido. Para entender o que o Banco Central faz, o Banco Central do Brasil, eu acho fundamental olhar para esse gráfico que todo ano é repetido no nosso relatório de economia bancária emitido pelo Banco Central do Brasil. Ele cria essa proxy, que ele chama do índice de custo de crédito, que é digamos, uma média das taxas praticadas no Brasil num determinado momento do tempo. Estoque, tá? Estoque, considerando as operações de diferentes maturidades. Essa é uma média, uma fotografia do custo médio do crédito no Brasil. Depois eles comparam isso com o custo do financiamento, o funding, o custo de funding, e decompõem esse spread do crédito no Brasil a partir do spread do ICC. E o que é interessante? Você vê 4 componentes fundamentais: a inadimplência, despesas administrativas, tributos e margem financeira. E o que é interessante aqui? Esquece tributos. Aqui o regulador financeiro não tem muito o que fazer. Olha esses outros 3 elementos: inadimplência, despesa administrativa e margem financeira. Quando você começa a enxergar as medidas do regulador brasileiro dos últimos anos, você vê muito claramente medidas que buscam endereçar cada um desses componentes. Então, quando eu falo do aumento da oferta e da qualidade das garantias, que passa pela digitalização dos títulos de crédito, passa pela duplicata eletrônica, passa pela criação das registradoras, passa pelo crédito via recebível comercial, tudo isso, junto com a redução da assimetria de informação, que passa por cadastro positivo, passa por ampliação do uso do SCR, passa por Open Banking. Quando você discute isso, você basicamente está discutindo o quê? Eu preciso melhorar as condições de crédito no Brasil, seja do ponto de vista do doador, do emprestador, quanto do ponto de vista do tomador de recursos. Se eu melhoro as condições de crédito, eu crio mais segurança na concessão de crédito, isso facilita, isso promove uma redução das taxas de crédito e, em última análise, um crédito que é concedido com maior segurança termina tendo uma performance futura mais adequada e esse impacto na inadimplência, na formação do preço, ele se reduz. Quando eu começo a ver medidas, por exemplo, não estão aqui nesse slide, mas como a proporcionalidade na aplicação da regulação, vamos lá, ontem nós já tínhamos representantes de SCDs autorizados pelo Banco Central, as sociedades de crédito direto, fintechs de crédito que foram aprovadas, licenciadas, autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Esse pessoal cumpre uma estrutura regulatória que é essencialmente mais simples do que aquela que o Itaú ou o Bradesco seguem, percebe? E por que isso? Porque, de fato, é uma regulação que se ajusta ao porte, ao perfil de riscos, que torna mais leve a operação e reduz o peso da despesa administrativa na taxa, no preço que é cobrado nessas operações cursadas por esses agentes. E, por fim, a margem financeira.
quando eu vejo todas as medidas da agenda de competitividade do Banco Central reduzindo barreiras à entrada, permitindo que novos agentes participem da oferta de crédito de uma maneira formal, ampliando o escopo de atuação dos incumbentes, como a gente viu nas próprias medidas de contenção de crise, ampliando a possibilidade de operação de fintechs de crédito, das SCDs e SCPs, ampliando a possibilidade de funding para pequenas e médias instituições financeiras, ampliando a capacidade das cooperativas de crédito. Tudo isso é algo que, em última análise, busca trazer mais agentes para o mercado ofertante de crédito, pressionando via competição margens financeiras. Percebam, isso é fundamentalmente a figura dos carrots, dos incentivos, dos estímulos que a regulação introduz nesse processo e que, de certo modo, estão consolidados nessa agenda BC hashtag, BC Hash, que você tem as 4 dimensões: inclusão, competitividade, transparência e educação. O que é importante aqui, gente? Quando o Banco Central apresenta essa agenda para a sociedade, ele diz: isso está no site do Banco Central. Todos nós queremos juros baixos duradouros, serviços financeiros melhores, participação de todos no mercado, e isso o nosso Banco Central chama de democratização financeira. Vejam qual é a agenda do regulador: ampliação de acesso, redução de custo, melhoria da qualidade. Ampliação de acesso, redução de custo, melhoria da qualidade dos serviços financeiros ofertados ao cidadão brasileiro. Isso é uma agenda essencialmente pró-cidadão. E quando alguns colegas meus do mercado, dos grandes bancos, dizem a agenda de competitividade é anti-bancão, é contra-bancão, eu digo, ela não é contra-bancão, ela é pró-cidadão. E quando eu falo que ela é pró-cidadão, eu recorro a esse termo que o Banco Central chama de democratização financeira, e eu chamo sua atenção: é democratização e não bancarização. O Banco Central não assume essa palavra bancarização, e eu gosto muito dessa citação que eu trago para vocês do David Birch, que é um autor que eu gosto muito, eu acompanho bem. E ele diz: chamar pessoas de desbancarizados, unbanked, isso apresenta de uma forma equivocada o problema básico da inclusão financeira. Por que isso apresenta essa questão da democratização de forma equivocada? Porque ela traz aquela ideia de que bancarizar significa transformar o cidadão em cliente bancário. E não é disso que se trata. Vejam, eu estou dialogando com pessoas que estão no ecossistema de score, com pessoas que efetivamente viabilizam transações financeiras. E, acima de tudo, o que a gente precisa perceber é: vocês são importantes para esse processo. Esse processo, que eu gosto desse subtítulo do livro do Brett King, o Bank 4.0, em que ele diz: Banking everywhere, never at a bank. Quer dizer, você pode sim ofertar produtos e serviços financeiros via diferentes agentes na economia, diferentes agentes que, de fato, trazem crédito, promovem inclusão, promovem oferta de produtos e serviços financeiros, não necessariamente via bancos. E aqui eu gosto sempre de estressar esses 2 conceitos que na língua inglesa são mal traduzidos para a língua portuguesa. Falar de unbanked não é falar apenas de desbancarizado, é falar daquele cidadão que não tem acesso ao sistema financeiro, não tem acesso a produtos e serviços financeiros e de pagamentos de forma razoável. E falar de underbanked não é falar apenas dos subbancarizados, é falar de todos aqueles cidadãos que têm acesso inadequado ou insuficiente. E por que tudo isso é importante, gente? A gente passou por esse quadro, não é? Em que a gente diz: olha, eu preciso identificar, eu preciso monitorar riscos, e para identificar e monitorar eu tenho que saber de onde eles vêm, qual é a sua origem, de que forma eles podem me atingir. E a gente fala dessas 3 dimensões: o novo normal, que é essa consolidação da jornada digital na economia, na vida das pessoas, que a gente sente agora, nesse summit que é totalmente virtual. A gente vê o meteoro e seus impactos, que a gente discute o impacto econômico de toda essa crise
crise causada pela pandemia da Covid-19, e a gente discute nesse ambiente mais digital e com uma realidade econômica bem desafiadora, o regulador entrando com seus incentivos, entrando com as suas exigências para dizer, ok, a gente precisa promover acesso, melhoria da qualidade, redução do custo de serviços financeiros. E aí vem a pergunta, e como é que o score, de fato, pode ser aliado nesse processo? Bom, a gente tem alguns desafios aqui a discutir. O primeiro deles é, e aqui eu vou chover no molhado mesmo, vou falar o que vocês já sabem. O score é essencial como credit enabler. Ele viabiliza crédito. E vejam, as relações no mundo digital são, por definição, arm's length. O arm's length é aquela situação do distanciamento. Não existe o relacional. E vejam, e a gente está discutindo essa dimensão do crescimento, como dizia lá aquela reportagem que eu trouxe uma imagem do American Banker, o crédito digital é o novo normal também para a pequena empresa, nesse momento em que, de fato, eu tenho uma demanda fortíssima para que o crédito suporte a recuperação do nosso país, suporte a recuperação da nossa economia, suporte a recuperação do nosso cidadão brasileiro, e, acima de tudo, que o crédito contribua para a inclusão financeira, eu preciso fazer isso de uma forma digital e, ao mesmo tempo, massificada. Eu amei o debate ontem no painel coordenado pela Stephanie, lá da Dindim, em que eles começaram a discutir, por exemplo, algo que há muito tempo atrás, eu não vou dizer há quanto tempo, porque senão vocês já identificam que eu estou ficando velho, que eu sou Matusalenial e não Millennial, mas há muito tempo atrás eu era supervisor de cooperativas de crédito e me chamava muito a atenção uma experiência compartilhada por um gestor de uma cooperativa uma cooperativa de crédito focada em profissionais de saúde, em que ele dizia, veja, eu tenho aqui um dentista novo que não passa nos meus critérios de concessão de crédito, ele não tem score, mas como eu conheço o pai dele, o tio dele, sei que eles têm clínica odontológica bem estabelecida, etc, etc, eu concedo crédito para ele. E muitas vezes eu usei essa imagem para dizer a importância da cooperativa de crédito como uma instituição financeira local, uma instituição financeira municipal, uma instituição financeira integrada naquele arranjo produtivo local, que de fato conhecia e que tinha um relacional não apenas no atendimento comercial, mas um relacional de fato no processo decisório. E para mim foi uma delícia ver a Melissa, a Stephanie, ver a Marcela compartilhando aquilo que elas até brincavam, score genético, score hereditário, porque fundamentalmente elas diziam, eu estou tentando incorporar aquilo que você viu lá atrás, há mais de 10 anos, na cooperativinha de crédito lá no Nordeste, aquilo que você viu lá, eu estou tentando incorporar nesse conceito do relacional massificado. E aqui vejam, lembram do VUCA, do líder VUCA, o A de adaptabilidade. O score precisa se adaptar ao novo mundo para continuar a ser útil. E isso foi o que evidenciou o painel de ontem da Stephanie. Isso foi o que evidenciou, é ir além dessa tradicional utilização de dados cadastrais, de dados transacionais históricos. Eu lembro que o Carlos Benítez, trouxe esse tema no mesmo painel e efetivamente avançar na utilização de dados não estruturados. O score que se adapta. Sem a adaptação, sem o recurso às novas tecnologias, sem o recurso efetivamente à utilização de dados não estruturados, um recurso mais intensivo, o score vai perder aos poucos a sua utilidade e, acima de tudo, não vai contribuir para esse processo de inclusão, para esse processo de recuperação da nossa economia. Mas aqui vem... caramba! É de novo o novo e o velho, né? Quando eu discuto tudo isso, eu discuto novos riscos, beleza, novos riscos. E o que eu chamo de velhos riscos novos. Os novos riscos são aquelas situações que, de fato, surgem nesse mundo digital. Falar, por exemplo, de risco cibernético é falar de um risco novo em algum grau.
falar de velhos riscos que assumem novos formatos, isso talvez seja um dos desafios mais relevantes nesse momento. Nós já conversamos sobre LGPD ontem nesse summit. Hoje nós abrimos o dia de novo discutindo o LGPD. LGPD é absolutamente fundamental. Eu adorei que o Rafael tenha chamado a atenção por um algo mais da LGPD que por vezes nos foge, né, que é exatamente essa questão do cuidado no uso das demais informações, exatamente essas informações que estão nos dados não estruturados. E eu chamo a atenção de vocês um outro aspecto. Mais do que o aspecto legal, nós precisamos avançar no debate sobre os limites éticos na utilização da inteligência artificial na aprendizagem de máquina. Esse é um debate que é bastante intenso no Brasil e no mundo. Os limites éticos, eu não estou falando de lei, eu estou falando de ética. Eu estou falando, acima de tudo, de uma gestão de risco reputacional. Você não quer ter seu nome associado a um escândalo como foi o da Cambridge Analytica, percebe? Você não quer, porque você sabe que isso mata o teu negócio, porque você sabe que isso é materialização de um risco reputacional que você precisa gerenciar, porque você depende de reputação. O dado é o novo ouro, diz o Fórum Econômico Mundial, e é por isso que nós precisamos que ele beneficie todos, sem causar mal a ninguém. Questão ética sendo gerenciada na gestão do risco reputacional, claro. Falar de novos riscos, eu também tenho que falar de segurança cibernética. Beleza, beleza, fantástico, mas essa imagem que aparece para vocês é de um documento do Comitê da Basileia, que hoje está em consulta pública. Eles começaram a discutir os princípios fundamentais desse conceito, que também não é novo, da resiliência operacional. E isso foi um conceito bastante, eu diria, estressado nesse momento da crise da Covid-19, né, em que você teve o acionamento de N medidas de contingência, você teve home office, você teve N situações a serem gerenciadas na gestão da continuidade de negócios. E, fundamentalmente, o que esse documento traz de novo, que também não é tão novo assim, é um debate que já vinha acontecendo há algum tempo, ele diz, amigos, fazer gestão da continuidade de negócios, montar uma bela análise de impacto de negócios, um belo plano de continuidade de negócios, não se resolve em intramuros. Não se resolve olhando só para o seu próprio umbigo. Não se resolve olhando só a sua empresa. Acima de tudo, falar... E aí, pessoal, voltamos. Eu estava falando sobre risco operacional e tivemos um evento de risco operacional. Só recapitulando muito rapidamente, o desafio do SCORE para se adaptar, para continuar a ser útil. Discutimos as questões de LGPD e as questões éticas na utilização da inteligência artificial, da aprendizagem de máquina. Discutimos, e aqui estávamos, né? Eu estava falando com vocês sobre a dimensão da resiliência operacional no contexto da gestão de risco de continuidade de negócios, de risco operacional, falando exatamente sobre interconectividade e interdependências, a importância desse mapeamento e da gestão dessas duas dimensões, interconectividade e interdependências. E eu já ia finalizar, né, discutindo que, sim, é muito bom conversar sobre educação financeira, e eu adoro quando se traz essa questão para a mesa, isso já foi discutido algumas vezes no nosso summit, mas eu quero discutir com vocês também a necessidade de nós ampliarmos o conceito da educação financeira para discutir cidadania digital. E discutir cidadania digital é, acima de tudo, trabalhar a dimensão de que o usuário é a primeira linha de defesa contra o risco de fraude. O usuário esclarecido, o usuário cuidadoso, o usuário que realmente sabe os riscos que o mundo cibernético traz para ele, de fato, é a primeira linha de defesa. E, obviamente, a gente precisa conectar esse tema da cidadania digital com o tema da privacidade e dizer que sim, né, evocando um pouco da apresentação ontem da Marta Gabriel, a questão do rastro digital.
O cidadão precisa estar consciente de que seus rastros digitais estão sendo usados. E, acima de tudo, ele precisa vivenciar esse empoderamento que passa pelo consentimento. E vejam, isso daqui é algo absurdamente relevante no debate atual. E desculpa, eu não sei se o som está chegando bem para vocês. Para mim, está chegando com um eco do que se fala nos bastidores. Ok, vamos adiante. Francisco? Tudo bem, pessoal, vamos adiante. E já chegando ao nosso final aqui. Os meus alunos veem esse slide e já sabem que esse daqui é o campeão do Prêmio Internacional de Reciclagem de Slides. Né? Eu uso com muita frequência para falar o que está acima do iceberg, o que está abaixo do iceberg, mostrando que o que está acima do iceberg é o que a gente consegue perceber sobre impactos de LGPD e todos os riscos mapeados já, risco operacional, risco legal, risco reputacional. Eu vou falar de risco de estratégia e embaixo do iceberg todo esse contexto que a gente discutiu do negócio mais digital, os processos distribuídos, os terceiros mais relevantes e toda essa ameaça do cyber risk. Eu quero finalizar essa nossa reflexão trazendo um elemento apenas dessa dimensão do risco de estratégia. Tá? E isso finaliza, de fato, a nossa apresentação. Eu trago um texto extenso aqui que eu vou ler com vocês. Esse texto está divulgado nesse relatório, a New Paradigm for Business of Data, do Fórum Econômico Mundial, e ele chama atenção para o fato de que agora, em abril deste ano, o governo chinês oficializou que as autoridades chinesas agora reconhecem os dados como novo fator de produção. Ou seja, para aqueles que também são economistas, eu estou falando terra, capital, trabalho, tecnologia como fatores tradicionais de produção, e agora estou falando dado como novo fator de produção. E isso reflete como estão mudando os modelos de negócios, as fronteiras da indústria e as próprias estruturas do mercado. E aqui vem a reflexão importante que traz o Fórum Econômico Mundial e que eu queria usar para fechar a nossa conversa de hoje. Usada com sabedoria, a compreensão mais granular baseada em dados, seja de comunidades, indivíduos, células, ecossistemas, cadeias de valor, etc., pode abrir novas possibilidades para o bem-estar, se usados com sabedoria. Se forem maltratados, os dados e análises podem ser usados para exacerbar a desigualdade. O primeiro, o uso sábio do tratamento de dados, oferece benefícios que nós sequer podemos imaginar. E o último, o tratamento inadequado dos dados, pode trazer males que podemos imaginar muito bem. Eu quero finalizar essa nossa reflexão de hoje, que, enfim, teve intercorrências, etc., mas eu quero finalizar exatamente dialogando com essa comunidade dos data lovers. Né? Foi assim que o Score Summit se apresentou. Nós somos apaixonados por dados. Eu quero dialogar com vocês que são desse ecossistema, com vocês que são data lovers, para dizer o seguinte: escutem isso que o Fórum Econômico Mundial lhes diz. Não sejam mais apaixonados pelo pincel do que são pelo quadro. Entendam que o tratamento de dados é uma ferramenta, é um meio para pintar um belíssimo quadro de inclusão, um belíssimo quadro de apoio à recuperação econômica do nosso país. Não é o pincel em si que é o fim último do seu trabalho. O pincel é uma ferramenta para um propósito maior. Acima de tudo, eu quero encerrar essa minha participação no Score Summit dizendo: não se esqueçam do propósito. Eu, como cidadão brasileiro, lhes desejo muitíssimo sucesso na atividade de vocês, porque, como cidadão brasileiro, eu lhes digo: o Brasil precisa muito que vocês façam o seu trabalho com a máxima qualidade e competência possíveis. Não esqueçam, não amem mais o pincel do que o quadro. Tenham propósito. E é isso. Gente, muitíssimo obrigado por vocês terem nos acompanhado. Muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado pela compreensão com os nossos eventuais problemas tecnológicos. E vamos juntos que esse outro dia do Score Summit ainda tem muito para nos oferecer. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima.
Obrigado.